Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Conteúdo Aberto, podcast oficial da FTD Educação. Meu nome é Julie Baptista, eu sou a host desse podcast e gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra com os cabelos cacheados, estou usando uma camisa branca com alguns detalhes em preto, calça jeans e uma bota preta também. E vou descrever agora o nosso cenário maravilhoso. Estamos aqui com uma parede cinza, temos prateleiras com alguns adornos e algumas plantinhas e logo ao centro uma placa escrito Podcast Conteúdo Aberto por FTD Educação. E o tema de hoje é para você, professor, professora, gestor e inclusive pais e alunos que já entenderam que a inteligência artificial chegou para ficar, mas ainda sentem que tem algumas coisas que precisam entender sobre, que gostariam de mais dicas para saber utilizar melhor as ferramentas para a sala de aula, para turbinar aí o ensino, mas principalmente a aprendizagem. E para nos ajudar com tudo isso, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Emily Fidelix. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já posso fazer minha autodescrição também? Pode sim. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, estou vestindo um óculos arredondado, marrom escuro. Tô com um terno e uma calça risca de giz, uma camisa branca e tênis branco. Um prazer estar aqui com vocês. Gente, a Emily é professora, é especialista, né, Emily, em aprendizagem, né, em tecnologias de aprendizagem e uma das vozes mais que se destacam hoje nas redes sociais para passar realmente informações sobre novas tecnologias para a educação também e criadora de conteúdo no Se Liga Prof, que é um sucesso. Então, Emily, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, o que te levou a trabalhar com essas tecnologias, essas ferramentas de aprendizagem. Surgiu principalmente da minha prática em sala de aula, né? E o mais interessante é que o próprio nome foi dado por um aluno. Então, eu fui professora do ensino público durante muitos anos, no interior. E eu estava ainda no início da minha trajetória, mas eu estava percebendo que eu precisava mudar algumas coisas, né? Então, aquela necessidade de trazer novas ferramentas, eu percebi que o meu tempo e o tempo dos meus alunos estava se deslocando. E aí, eu fui atrás de metodologias ativas, de novas ferramentas. Na época era muita coisa em inglês, ainda não era tão comum como é hoje, a gente não tinha esse acesso tão facilitado. E aí, dentro de uma sala de aula dessa escola pública, com uma infraestrutura baixíssima, eu passando pelo corredor com uma bolsa cheia de provas, correndo, aquela cena típica de professor quando bate o sinal, né? E aí vem um aluno para mim: "Ô, professora, nem te apresenta, me deu 6,9 na prova." Aí eu falei assim, nem te apresenta, né? Eu não entendi aquela gíria. Ele assim, se liga, prof. E na época eu tava sentindo muito as próprias discussões na sala dos professores, né? Do quanto ser professor é uma profissão em que você tá sempre acompanhado de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo é solitário, porque o teu planejamento, que é o momento em que você vai criar aquilo que vai ser executado depois, ele é muito, assim, você ali naquela solidão mesmo para pensar, para organizar, né? E às vezes você não tem ideia, não tem com quem discutir aquilo, pedir uma opinião. E aí, diante dessas conversas, né, com esses professores e os próprios desafios que eu estava enfrentando, eu pensei, bom, essa é a grande oportunidade agora de criar um projeto que una professores, né? E aí, na época, a gente estava tendo em ascensão o Instagram, essas redes sociais. E aí, eu criei e foi pouco a pouco offline e depois ganhando online. E tinha alguma dificuldade ou algum desejo seu de quando você criou o Se Liga Prof que você conseguiu alcançar e que você conseguiu resolver de alguma forma? Acho que a solidão realmente foi uma dessas questões, né? Porque começou no offline, com formações nas escolas, em loco, mas a partir do momento em que eu fui para o online, isso cresceu muito, né? Eu pude conhecer professores de todo o Brasil, muitas redes de escolas. Então, essa aproximação, essas trocas passaram a acontecer, mediadas pelo Se Liga Prof, né? Então, o Se Liga Prof se tornou muito maior do que eu como professora.
E os próprios professores que acompanham o Se Liga Prof passaram a se ajudar. Então, foi algo que saiu das minhas teias, né? Então, isso foi um grande trunfo, digamos assim, né, do Se Liga Prof, que foi juntar todo esse pessoal que tem objetivos muito semelhantes, né? Que é transformar realmente a educação e potencializar a aprendizagem. E em relação à tecnologia, como que foi essa caminhada de você se especializar cada vez mais nisso e hoje ser uma das referências quando os professores precisam de uma ajudinha aí com essas novas ferramentas? Eu acho que a nossa geração de professores ainda, tirando o pessoal que é muito mais jovem, né, que nasceu ali depois de 2010, por aí, a gente viu, né, com os nossos próprios olhos algo que é muito interessante, né? A internet discada, né, o Orkut, o MSN, Chats, né? Isso, muitos professores trabalharam até com mimeógrafo, né? Então, o Mirk. Então, assim, a gente viu, ninguém nos contou, a gente viu essa transformação da tecnologia e o quanto ela foi mudando a nossa vida, né? Então, se apropriar disso foi algo que fez muito parte da minha adolescência, depois da minha vida profissional. E hoje a gente vê diante dos nossos olhos, não o nascimento, mas a ampliação e o crescimento, né, dessa nova rede, desses sistemas inteligentes, que são as inteligências artificiais. Então, é muito interessante a gente pensar em como, dessa vez, a tecnologia pode, de novo, né, ir para a sala de aula e trabalhar a nosso favor quando a gente sabe utilizar isso com intencionalidade. Você fala de uma maneira muito positiva, né, sobre a inteligência artificial, mas muitos professores ainda têm um pouco de medo da Uhum. inteligência artificial. Por que você acha que isso acontece? A gente tem medo do desconhecido, né? Então, a cada ano que passa, a gente vê muitas mudanças acontecendo. Isso, de fato, é assustador, assusta a todos nós, especialmente, inclusive, aliás, os especialistas. Então, eu sou especialista em inteligência artificial, sei tudo de inteligência artificial, mas você sabe o que vai acontecer daqui 2, 3 anos? Não, nem daqui 6 meses. Isso é a parte assustadora, né? Ao mesmo tempo, justamente por ser assustadora, essa incerteza é que a gente precisa se apropriar para entender esses caminhos, né? O Yuval Noah Harari, no livro 21 lições para o século XXI, chama muito a atenção sobre isso. Se você não vai se apropriando das mudanças que estão acontecendo no teu tempo, você vai se tornando um ser humano, um cidadão obsoleto, entre aspas, né? Por quê? Porque as coisas estão andando e você não está acompanhando, você não sabe que aquilo existe, né? Para o que aquilo funciona. Então, vai substituir os professores, já está substituindo atividades que a gente faz que são repetitivas, ou atividades que não necessariamente precisariam exclusivamente do nosso olhar diretamente. Então, claro, vai passar pelo olhar do professor para revisar, para ver se aquilo realmente está bom, se condiz com o contexto da minha escola, da minha turma, mas eu digo que desde a pandemia a gente está com sede por experiências, né? A gente quer experiência, a gente quer o humano, a troca. E isso vem, acredito, também com a inteligência artificial. Quando tudo é mediado por tecnologia, a gente fica com sede do humano. Você liga para um banco, para alguma coisa para resolver o teu problema e vem só um robozinho conversando com você, né? Você começa assim, em que momento um ser humano vai me atender, né? Eu quero falar com um humano. E fica te dando opções e digite digite 2. E nenhum é para falar com um atendente, né? A gente fica naquela ansiedade, eu quero falar com um humano para resolver o meu problema. Sim. E o professor passa muito por esse lugar também, né? Eu quero alguém para conversar, para contar uma experiência, para contar uma piada. E nesse sentido, o ser humano é inabalável, é inalcançável. Então, a gente precisa entender essa ferramenta nesse sentido como mais uma ferramenta. E o cérebro 1, a inteligência número 1 é a nossa. E para além disso, né, a gente tem pessoas que têm medo, mas temos também muitos entusiastas, né? E aí eu acho que a gente precisa também entender até que ponto, quais são os principais limites que a gente deveria ter, ou não, se na sua opinião também a gente não deveria ter limites. E se encher dessas ferramentas e se apoderar dessas ferramentas vai garantir, de fato, o aprendizado desses alunos? Definitivamente não, né? O que garante a aprendizagem é o acompanhamento do professor, né? Aquele olhar atento, as ferramentas que a gente já tem, então uma avaliação formativa, uma avaliação diagnóstica, né? São ferramentas, como dizem, né? Desde os tempos dos maias já estão por aí, então a gente
Eu sempre digo que não é o novo em detrimento do velho, né? É o trazer a união de novas ferramentas a serviço da aprendizagem dos meus alunos. A gente falou muito dessa questão positiva da inteligência artificial, mas a gente precisa chamar a atenção também para todos os riscos que envolvem. E algo que eu tenho chamado muita atenção das escolas, dos professores, dos gestores, é a importância de uma política de uso da inteligência artificial. É um documento que as escolas precisam de forma urgente para tratar. Como que os professores vão usar a inteligência artificial? E os alunos? Né? E no caso, por exemplo, de um aluno lançar um deepfake de um outro aluno, de um professor, por exemplo. Lançaram uma deepfake da professora Emily falando: eu detesto dar aula nesta escola. Chegou no grupo dos pais. E aí, como que a escola vai resolver esse problema, essa questão? Isso são temas mais delicados, mais pesados, digamos assim, mas eles precisam também ser abordados, porque essa tecnologia está na mão de todas as pessoas. E eu digo que a gente precisa entender de todas as pessoas com todas as intencionalidades. Né? Então, a conscientização dos alunos, cidadania digital, cultura digital, que já é uma competência geral da BNCC, precisam ser trabalhados, né? Então, a gente fala muito das potencialidades benéficas para a aprendizagem que a gente tem, que são infinitas, mas a gente precisa também chamar a atenção para os malefícios, digamos assim, né? E os riscos de se trabalhar com inteligência artificial sem intencionalidade, sem desenvolver um uso ético. E a gente fala em inteligência artificial, é como se a gente colocasse tudo dentro de um mesmo saco, né? Mas são inúmeras, para também inúmeras funções. Como professora, e principalmente nessa sua prática hoje no seu trabalho, você visita muitas escolas, você recebe muitas dúvidas, né? Responde muitas caixinhas sobre isso. Se você pudesse pontuar aí 5 inteligências artificiais, as top 5 que os professores, que seria muito bacana que os professores aprendessem a lidar de verdade, que poderia facilitar. Quais seriam elas, assim? E para o que você utilizaria cada uma? Eu gosto muito. Em primeiro lugar, acho que é o meu queridinho, o queridinho das pessoas em geral, mas que gera um pouco de confusão, porque as pessoas pensam que inteligência artificial é só ele, que é o ChatGPT. Sim. Né? Então, às vezes a gente está falando de inteligência artificial, a pessoa pensa: inteligência artificial é o ChatGPT. A gente tem uma série de inteligências artificiais que envolvem, inclusive, aplicativos que a gente utiliza e que a gente não sabe que tem inteligência artificial por trás. Mas acredito que o ChatGPT ele é realmente uma ferramenta que pode acelerar muitos processos, gerar aulas mais criativas, especialmente em momentos que a gente está cansado, está trabalhando muito com aqueles temas, muitas turmas, e aí você gera aquele desejo de trabalhar de uma forma diferente aquele tema, você quer um assistente para te ajudar. O ChatGPT é uma boa ferramenta para fazer isso. Você pode, inclusive, potencializar a ferramenta para trabalhar sabendo o teu contexto, né? Já te conhecendo profundamente para gerar a melhor resposta de forma mais rápida. Então, é uma plataforma muito bacana nesse sentido. Mas a gente tem o Gemini também, do Google, né? Eu gosto muito do Meta.ai para geração de imagens. Então, a gente gera imagens de fatos históricos, por exemplo, que não foram fotografados, né? Então, os alunos gostam muito, a gente usa isso para chamar a atenção do aluno nos primeiros segundos de aula, né? Gerar aquele impacto. É algo muito bacana que eles podem criar também. Gosto de um site que se chama Machine Learning, que é um site em que você aprende a treinar uma inteligência artificial. Então, você não só usa a inteligência artificial como um consumidor, você aprende o que está por trás de uma inteligência artificial. Isso é muito bacana também. Tem um site que se chama code.org, que é code, né? C-O-D-E, que é justamente para você aprender a trabalhar com codificação, com programação e aprender esse outro lado, né? O lado de trás da inteligência artificial, que é aquele que a gente não vê. E tem uma plataforma que se chama InVideo também, que é muito bacana para criar vídeos. Enfim, são várias que tem para criar vídeos, mas acredito que é muito bacana também para a gente trazer essa criação, né? O próprio Canva IA, vou substituir a de vídeo pelo Canva IA, porque o professor que está assistindo a gente
entre no Canva, lá em cima no cantinho direito ele vai ter um botão que está escrito Canva IA, lá você pode criar jogos, você pode criar flashcards. Então, assim, infinitas possibilidades de jogos para gerar essa aprendizagem para os seus alunos, e vale muito a pena, é tudo gratuito, que antes você precisava de muito tempo de um programador para criar e hoje você sozinho consegue criar isso, então é muito bacana. E o que você falou do ChatGPT, de ser um assistente, é uma coisa que a gente discute muito. Eu acho que em todos os meios as pessoas têm utilizado ali para facilitar. Uhum. Mas o importante é esse treinamento, né? Exato. Você podia explicar um pouquinho pra gente qual que é ali a ideia de uma inteligência artificial, como o ChatGPT e como que ela funciona? Qual que é a importância da gente saber perguntar? Acho que essa é a principal questão, por isso que a gente fala tanto de prompt, né? O prompt é o comando que a gente vai dar para a inteligência artificial, nesse caso o ChatGPT, que já existe há algum tempo, né? Como GPT. A diferença é que agora, por que explodiu o ChatGPT, né? Porque agora você consegue conversar com ele no seu idioma, né? Não na linguagem da máquina, mas em língua portuguesa, em língua inglesa, em francês. Então hoje você consegue se comunicar com essa máquina no seu idioma. E o prompt, o comando, que é aquilo que você vai pedir para essa ferramenta, eu digo que ele não é a fada do planejamento, então eu não coloco assim, planeje uma aula sobre fotossíntese para quarto ano, né? Ele vai me entregar qualquer coisa e qualquer coisa não serve para minha turma como professor, né? Então esse seria o uso equivocado de uma inteligência artificial como o ChatGPT. Então eu digo, né, como você ter acesso a um carro de Fórmula 1, sendo que você sabe manipular Primeira e segunda marcha. uma carroça, né? Então, assim, você tá com uma super ferramenta e tá usando minimamente toda a potencialidade dela. Então, a importância de a gente ter um comando que entregue a melhor resposta é que a gente entenda que o ChatGPT, no caso, e outras inteligências artificiais semelhantes, ele está baseado em muitos dados que já estão publicados na internet, e ele vai fazer um jogo matemático de analisar as palavras da tua pergunta, do teu comando, e ele vai calcular quais são as melhores palavras para te dar uma boa resposta. Então é tudo matemática. Quanto mais dados eu entrego para essa inteligência artificial, melhor a resposta, né? Então, eu preciso dar o contexto, a quantidade de alunos que eu tenho, como é a minha sala de aula, qual é a minha disciplina, que ferramentas a gente tem na nossa escola. Tem televisão, tem tablet, tem internet na sala de aula, eu posso trabalhar com filme, tenho essa possibilidade? Quanto tempo de aula? Então, eu tenho que muni-lo de todas essas informações para me dar uma resposta de qualidade. Justamente porque a qualidade do que eu vou ter com o ChatGPT vai ser diretamente proporcional à qualidade da minha pergunta. Você falou de planejamento de aula, mas a gente pode utilizar também para adaptação de conteúdos? Quais são as outras possibilidades que a inteligência artificial traz para o professor, né? A gente sabe que muitos professores procuram por ideias de como aplicar ali aquele conteúdo, mas quais outras funções essa inteligência artificial pode cumprir no dia a dia? A gente pode trabalhar com as avaliações, né? Então, às vezes, uma avaliação diagnóstica é algo que me dá trabalho para fazer, eu levo tempo para fazer, porque eu tenho muitas turmas, eu vou começar um conteúdo novo em várias. Eu não tenho tempo de fazer um diagnóstico rápido ali de tantas turmas, por exemplo. Você vai lá, dá todos esses dados detalhados para a inteligência artificial, ela gera uma avaliação diagnóstica para você. Você corrige o que não faz sentido, adapta para a tua realidade, para o que é do teu interesse. Uma avaliação formativa, ideias de avaliação formativa. Eu posso adaptar um texto, por exemplo, estou no quarto ano e vou trabalhar uma interpretação de texto com os meus alunos, mas tem um grupo de alunos que está para trás, digamos assim, ele não está acompanhando o resto da turma. Mas eu quero que ele trabalhe aquele mesmo tema, né? Aquela mesma mensagem daquele texto. Eu peço para o ChatGPT pegar esse mesmo texto e criar uma atividade de interpretação mais fácil para essa turma que está com dificuldade, gerar uma atividade diversificada para um outro aluno que tem uma outra condição. Então, ele facilita esses processos. Abrir uma aula, então eu vou dar uma aula de Revolução Francesa, me ajude com 5 ideias de ganchos para chamar a atenção deles nos primeiros 5 minutos de aula, né? Então, eu posso tanto criar essa questão burocrática, né, de criar uma avaliação nesse sentido que faça, que tenha a ver com o contexto da minha turma,
quanto essa geração de ideias que não tem a ver diretamente com o planejamento, mas com chamar a atenção deles, uma dinâmica para engajá-los, para fazer perguntas que eles respondam, né? Então, uma série de estratégias aí que a gente pode criar que não envolva somente o planejamento. A gente pode trabalhar toda essa questão, criar um evento para a escola, né? Uma feira de ciências, uma feira de história, uma feira de letras, enfim. Tudo isso a gente pode trabalhar com ele como assistente pedagógico, que é isso que é legal, né? Enxergá-lo como aquele assistente pedagógico que você sempre quis e nunca teve. Agora está nas suas mãos. E como funciona essa questão dos dados, né? A gente precisa fornecer. É uma coisa que hoje já é mais seguro, é importante que utilizar dentro das diretrizes, porque no ChatGPT a gente consegue usar sem logar, né? Ali por algum tempo. Fazer uma conta, ter uma conta específica para isso, treinar esse chat. Como que funciona essas questões mesmo de configurações para a gente Uhum. poder trabalhar de forma segura também. Afinal de contas, né, a gente está lidando com alunos, né, nas escolas e alguns dados são sensíveis. Isso é uma coisa, assim, fundamental para o professor, porque tem muito professor que usa sem saber, né, não é nem com má intenção. Por isso que a formação de professores em inteligência artificial é tão importante e ela precisa ser constante, porque as coisas vão mudando muito rápido. Muito professor, por exemplo, abre o ChatGPT. Eu tenho uma aluna, Maria Luísa, do 5º ano, que tem TDAH. E ela tá me dando muito trabalho em sala de aula. A gente não tá conseguindo fazer com que ela acompanhe, que ela se concentre nas atividades. Olha só quantos dados você forneceu, porque a própria plataforma já sabe a escola onde você trabalha. Você provavelmente já colocou o nome da escola, você tá colocando o nome do aluno. Às vezes sobe portfólio, sobe documento, contrato na inteligência artificial. E lá nas configurações do ChatGPT, por exemplo, você pode colocar se você aceita que as tuas perguntas e respostas sejam treinadas, sirvam para treinar aquela inteligência artificial. E você pode retirar essa informação para que você não treine a inteligência artificial com isso. Para além disso, é importante algo que eu sempre falo, né? Se você não falaria isso em alto e bom som numa praça pública, não coloque no ChatGPT. Né? Então, muita gente utiliza, inclusive, para terapia, né? Então, enfim, isso você está colocando dados muito sensíveis ali que podem sim vazar. Isso já aconteceu, né? Milhares de logins com conversas, com as perguntas. Então, isso é muito perigoso. Você não precisa colocar o nome do seu aluno, né? Você pode colocar, tem um aluno que tem dificuldade tal, ele tem essa condição, me ajude com tantas ideias para ajudá-lo, parari, parará. Não precisa dar informação sensível de nome de escola, nome de aluno, deixa essas informações de forma confidencial para proteger a identidade desse estudante. Isso também tá lá na LGPD, né? Isso é um fato muito importante. A gente tem caminhado, Uhum. né, para regulamentar esse uso. Mas a gente sabe que a LGPD ela não cobre todas as Uhum. possibilidades que a gente enfrenta dentro da escola. E tudo bem, a gente entendeu que a inteligência artificial tem ajudado o professor. Mas como lidar e como instruir os alunos no uso dessa mesma ferramenta? Porque a mesmíssima ferramenta que o professor tem acesso, o aluno também tem acesso. E num ambiente em que a gente espere, né, que eles coloquem o aprendizado em prática, como que funciona isso? Como que funciona, por exemplo, essa questão de trabalhos do ChatGPT, já que a gente está falando do ChatGPT, né? É plágio? Não é plágio? A gente tem algum consenso sobre isso? Você já teve alguma experiência disso? A gente precisa entender que até o século XX, a alfabetização significava aprender a ler, escrever, ter uma boa interpretação, conhecer as letras. Agora, a gente está vivendo um momento de transição em que a alfabetização é você também aprender a dominar esses sistemas inteligentes, não só usando, mas entendendo como eles funcionam. E aí, a gente está falando da alfabetização digital, né? Alfabetização em inteligência artificial. Justamente para isso, para entender como elas funcionam. Quando eu trabalho desde os pequenininhos, lá do 1º ano, do fundamental, anos iniciais, questões sobre ética, responsabilidade, claro, de forma lúdica, né? Mas a gente já começa trazendo todas essas questões, a gente está justamente trabalhando essa cidadania digital, que a BNCC já propõe, não é algo novo, mas que ensine, que eduque esse aluno a entender que existem pessoas por trás do ChatGPT, do Gemini, né, do Claude, de todas essas inteligências artificiais.
Então, a gente tem os vieses, né? A gente tem o algoritmo, a gente tem uma série de conceitos, é um novo glossário, né? A ser trabalhado com esse estudante para que ele entenda. Nem tudo que está escrito no ChatGPT foi escrito em pedra, como a gente diz, né? É verdade. Então, inclusive, tem um conceito muito interessante que a gente fala agora, que é o novo direito humano é o direito à verdade. Porque você vê hoje uma foto, será que é verdade aquela fotografia? A gente tem o próprio exemplo do... Os principais sei se você- comentários nas redes Isso. sociais será que é IA? Será que eu posso acreditar, né? Exatamente. Então, lembra do Papa com aquele casaco branco, aquele puffer, né? Sim. A Vogue publicou aquilo como se fosse verdade e depois se retratou, né? Que não, era inteligência artificial. Então, profissionais do jornalismo também, né, deslizam, digamos assim. Então, veja como é tão difícil um profissional da comunicação, nós adultos, olharmos, né, fotografia, será que é verdade? Será que não é? Imagina os alunos, né? Então, é cada vez mais difícil esse entendimento sobre o que é verdade, né? O que é fato, o que não é. Então, entra toda a necessidade da filosofia, de entender tudo isso. E essa questão do plágio, a gente precisa entender um pouquinho, trabalhar com os alunos, a questão da coautoria. Né? Então, o resultado que vai vir ali é resultado do prompt. Quem é o autor do prompt? Você. Então, em universidades norte-americanas, por exemplo, eles estão pedindo, ao invés da resposta, junto com a resposta, o prompt. Ah, você chegou nessa resposta? Como que você chegou nessa resposta? Compartilhe. E aí eles discutem prompts na universidade, né? Então, é entender que aquela resposta que tá ali, eu faço nos workshops eu faço algumas perguntas para eles, por exemplo, eu lancei uma conversa com o ChatGPT e eu conduzi o ChatGPT a me dizer que o Japão venceu a Segunda Guerra Mundial. E ele responde de uma forma, e isso é interessante, volta, né? É matemática, né? Então ele calcula a melhor forma de te dar uma resposta que te surpreenda, que você goste. Então ele trabalha para fazer com que você goste do resultado. Os alunos ficaram assim: nossa, prof, mas foi o Japão. Eles começaram a ficar na dúvida, porque foi tão bem escrito, com detalhes, e os personagens eram os personagens que existiram os anos, estava tudo batendo. Mas a mensagem central, que era que o Japão venceu a Segunda Guerra Mundial, não. Então eles ficaram assim: nossa, mas então ele pode gerar uma resposta para mim que não é verdade? Sim. Né? Então, você pode ser também manipulado por essas respostas de acordo com o banco de dados que ele está utilizando para te responder ou de acordo com o prompt que foi gerado, né? Então, tudo isso faz parte desse tema alfabetização e inteligência artificial que é tão urgente, justamente para a gente já começar a trabalhar isso, né? Copiei e colei a resposta do ChatGPT. Me dei bem. Será? Por quanto tempo utilizar algo pronto tá fazendo bem para você e vai fazer bem para o seu sucesso acadêmico? São discussões a serem trabalhadas. Muito, e são discussões muito atuais. Nós tivemos um episódio aqui que a gente falava também do futuro da educação. Trouxemos a Daniela Kleinman, uma futurista, e ela falou que a escola hoje e a escola do futuro vai trabalhar para ensinar esses jovens a fazer mais perguntas. E antes a gente, né, estudava para obter as respostas. Então, vai de uma mudança comportamental muito grande também que a gente precisa passar por isso. E fiz uma pergunta para ela, que vou repetir para você também, que é sobre, hoje, o assunto são também competências socioemocionais. Numa era em que a gente fala tanto sobre inteligência artificial, tanto sobre tecnologia, as questões humanas voltaram à tona muito forte. Eu acho que não tem um episódio do nosso podcast e a gente trouxe, assim, temas diversos em que a gente não cite as competências socioemocionais. Para você, para trabalhar com essas ferramentas de inteligência artificial hoje, pensando nos professores, né? Já que você os representa tão bem aqui, quais são as principais skills que eles precisam ter, as competências socioemocionais, para conseguir lidar com isso, para conseguir lidar tanto com o aprendizado de uma nova ferramenta, quanto na mediação da utilização dessa ferramenta pelos alunos. Eu uso o Yuval Noah Harari de novo no 21 lições para o século XXI. Ele tem um capítulo curtinho sobre educação que ele reflete sobre essa educação do futuro, né? E ele, inclusive, traz uma provocação. Em 2050, quem está nascendo hoje vai ser um cidadão ativo. Nós que temos filhos pequenos, né, serão cidadãos ativos. O que eles precisam aprender para ser cidadãos que, de fato, atuam
nessa sociedade? Isso é uma grande pergunta para a qual a gente não tem a resposta ainda exata. Mas uma certeza que ele traz é a escola, a educação tradicional já não serve mais, porque são pessoas diferentes da educação que nos forjou. Mas a gente também não pode jogar fora tudo que foi e tudo que funcionou. Então, ele traz uma provocação, né? Como lidar bem num mundo em que a transformação, a mudança não é um bug no sistema, é uma constante. E ele fala de que você necessita de altas doses de educação emocional para lidar com o desconhecido constantemente, né? Então, lembra que antigamente a gente olhava para trás, a gente tinha uma série de exemplos, né? Então, que eu olho para o futuro, eu sei as respostas me baseando no passado. Hoje, não. Então, os problemas que vão surgindo, a gente não tem mais referência no passado, porque são coisas que nunca aconteceram antes, né? Então, nesse sentido, o professor ter o autoconhecimento, eu acho isso muito interessante, né? Quais são as minhas habilidades? Quem sou eu nesse mundo? O que me forja como um professor? A gente tem muito essa característica do professor que sobe na mesa, que grita como sendo um bom professor, né? E o introspectivo, que é mais poético, mais literário, enfim, que tem outra personalidade, ele parece que às vezes fica para trás, né? E tá invisível. Nesse sentido, ter o autoconhecimento é muito importante, porque na tua introspecção também existem forças. Então, o autoconhecimento é muito importante para que você não caia nessa questão de o tempo tá acelerando, eu tô ficando para trás. Você precisa entender o que serve para você, para sua realidade. E nesse sentido, trabalhar muito não só a questão do senso crítico, para entender, oba, lançou uma nova ferramenta, eu vou usar na minha sala de aula e vou ser super inovador, né? E às vezes aquela ferramenta não serve para os teus alunos, não serve para a tua realidade. Então, o senso crítico não é só para o teu estudante, mas para você também, né? Então, acho que o autoconhecimento nesse sentido, ele abarca muito todas essas questões, que é para você entender qual é o teu lugar no mundo hoje, e quem você é no meio de todas essas transformações, né? De todas essas turbulências. Quais são as dúvidas que mais chegam para você, tanto pelas redes sociais ou nos eventos que você acaba fazendo, os workshops? Acho que se a inteligência artificial vai me substituir. Não é uma brincadeira, né? Porque às vezes Não. a gente vê muitos posts, professor, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. E às vezes a gente entende até de uma forma bem-humorada, mas é realmente uma insegurança, né? Exatamente. E o entendimento que a gente precisa ter é se ela tá fazendo cada vez mais coisas que desburocratizam, digamos assim, o papel do professor, a gente precisa aproveitar isso, esse tempo, digamos assim, que vai sobrando, para ter o olhar atento em sala de aula. Então, se ela facilita o meu planejamento, como que eu posso tornar essa ferramenta aceleradora de planejamento em algo que me dê espaços em sala de aula para olhar mais para aqueles alunos que estão tendo mais dificuldade, para aquele aluno que está demandando mais atenção, para trazer novidades, para trazer algo que engaje esse aluno, para aproveitar os dados que eu posso colher desses alunos, para trazer coisas que eles gostem, né, para gerar mais encantamento, né, em sala de aula pelo conteúdo. Então, essa questão vai me substituir é realmente muito presente, é realmente um alerta, né? Porque, de fato, substitui muitas camadas de muitas profissões e no futuro, com certeza, vai substituir muitas camadas de todas as profissões, mas também gera novas profissões, gera novas oportunidades. Mas é importante que a gente olhe, de fato, com esse olhar criterioso, não de encantamento cego pela novidade, mas pera lá, maravilhoso usar isso aqui, mas como que eu uso com intencionalidade pedagógica e não só porque é inovador e vai parecer super tecnológica a minha aula. Você estuda, pesquisa e também ajuda muito sobre essa questão da aprendizagem, novas formas de aprendizagem. O que a gente falou que inteligência artificial não garante aprendizagem, Uhum. mas o que garante a aprendizagem? Como que funciona isso? Existe um mecanismo? O que a gente precisa ficar atento se a gente quiser que os nossos alunos aprendam ou absorvam aquilo que a gente tem para passar, ou que, né, os conteúdos que eles precisam aprender de fato? Primeiro entender que o tempo deles não é o meu tempo, né? Então a gente tem muito aquela coisa, no meu tempo eu aprendi, né? Mas o nosso tempo já foi. Nosso tempo de aprendizes de escola, né? Porque o nosso tempo ainda nós ainda estamos aqui, Sim. né?
Mas E o tempo aprendendo. deles, em que eles nasceram, é um tempo diferente do nosso, muito mais acelerado. Eles não viram essa transição do totalmente offline. A gente sabe o que é uma vida sem internet, viver sem internet, né? Eles não. Eles já vivem num mundo em que o tempo é mais acelerado do que o tempo em que a gente viveu, né? Então, nós também estamos mais acelerados. Nós também passamos por muitas mudanças, mediadas por tanta tecnologia. Então, é importante a gente entender que todo esse uso, todos esses encontros são necessários para que, a partir desse entendimento, eu gere uma aprendizagem que una metodologias, então a metodologia, a didática, né? Quando eu uno isso, inclusive aproveitando a inteligência artificial, né, para gerar novas aprendizagens de formas diferentes, multissensorial, a pesquisa na neurociência, então a neuroaprendizagem, são todas que eu encaro como ferramentas que podem potencializar essa aprendizagem. Garantir 100% que 100% da minha turma vai aprender é impossível. Mas quando eu uno os métodos, o conhecimento que eu tenho, não o ChatGPT, eu tenho o conhecimento daquela turma, eu sei o que pode servir mais, menos para eles, ou a união das ferramentas, do material, da forma como a gente vai conduzir os tempos em sala de aula, tudo isso, a partir do olhar do professor, é que vai garantir a aprendizagem para os nossos alunos. E já que a gente está falando de inteligência artificial, você falou que para utilizá-la bem, a gente precisa saber perguntar, precisa saber fazer os prompts. Vamos fazer uma mágica por aqui agora para você nos ajudar a como construir esse prompt bacana, como conseguir um melhor resultado para a sala de aula? Vamos lá. Então agora a nossa edição aqui vai fazer uma mágica, vai aparecer um computador e a Emily vai mostrar aqui pra gente como treinar um prompt, combinado? Voltamos agora com o nosso cenário adaptado com a Emily. E Emily, o que eu gostaria, assim, que você nos ajudasse a criar e treinar esse prompt para uma atividade interdisciplinar do segundo ano do ensino médio, com tema sobre meio ambiente. Tá. Pode ser? Então, a gente uniria biologia e redação, língua portuguesa, Pode algo ser do redação tipo? com língua portuguesa, treinando para o Enem, talvez, que eles vão fazer ali no terceiro ano. No próximo ano. Pelo menos um ano aí para treinar e tudo mais para utilizar. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele, primeiro, me dar os recortes, porque meio ambiente é muito amplo. Então eu vou pedir para ele aqui me dar 10 opções de recortes sobre o tema meio ambiente para a gente partir daí para nossa aula, tá? Combinado. Chat, eu quero trabalhar no ensino médio com o segundo ano, temas bem relevantes e atuais para o ano de 2025, relacionados ao meio ambiente. Mas como o meio ambiente é um tema muito amplo, eu quero criar um recorte bastante interessante para turmas dessa idade, desse contexto. Crie para mim 10 recortes. Então, coloquei o prompt aqui utilizando a ferramenta de voz, enviei, e aí ele vai dar alguns recortes aqui para mim para você escolher, tá? Cidades inteligentes e sustentabilidade, mobilidade urbana e impacto ambiental, crise hídrica, mudanças climáticas e onda de calor nas cidades, alimentação sustentável, resíduos sólidos, energia renovável, justiça ambiental, verde urbano e saúde mental, inteligência artificial e meio ambiente. Vamos falar da inteligência artificial e meio ambiente, já que estamos falando disso. Então, o recorte que ele tem aqui é como a IA está sendo usada em 2025 para prever enchentes, monitorar poluição, gerenciar energia e combater crimes ambientais. Então, eu vou colocar aqui para ele agora, para a gente criar um projeto ou aula interdisciplinar. Vamos num projeto interdisciplinar? Vamos, um projeto que de uns 8 encontros, tá bom? Ai, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, vamos lá. Chat, então, a partir do tema 10, inteligência artificial e meio ambiente, me ajude a criar um projeto interdisciplinar para a gente trabalhar com esse segundo ano do ensino médio, esse tema pensando não só nas questões de biologia, mas também de geografia e redação. A gente quer preparar esse aluno também pensando aí em Enem, vestibulares, e para ele ter um repertório cultural bastante interessante sobre isso. Para isso, saiba que na minha escola nós temos acesso à internet, numa sala específica, temos tablets, eu posso trabalhar com alguns filmes ou algum material pensando em temáticas específicas, se você achar interessante, mas saiba que
eu tenho 40 alunos na minha sala e eu tenho 8 aulas de 50 minutos disponíveis para isso. A minha turma é bastante inquieta, mas eles são criativos, geralmente eles se envolvem nos temas se a gente puxar ganchos interessantes. CRI, pensando na interdisciplinaridade, mas também em momentos de multissensorialidade, para a gente dar um tom de encantamento para o tema e gerar bastante inquietação neles. Vamos lá, capriche, seja criativo. Eu sempre termino o prompt pedindo para ele ser criativo ou pensar fora da caixa. E Isso não precisa ajuda. ser uma frase, né? Porque eu sinto que às vezes as pessoas querem resumir tudo em uma frase só, Você né? vê que o meu prompt ficou enorme, né? Então eu fiz realmente uma conversa com ele. Eu poderia inclusive colocar habilidades específicas da BNCC e colar aqui para ele, né? Pra gente ter um prompt bem completo. Então, quanto mais informações você der, melhor. Não precisa ter medo de conversar com o chat, Não, né? você Ele pode não vai te colocar- ignorar. Não, você pode colocar a idade. Os meus alunos têm entre 12 e 13 anos, têm 14 anos. Eles gostam de tais temáticas. Então, dependendo, né, do que a gente vai trabalhar. E aqui a gente tem o seu projeto interdisciplinar de 8 encontros. Eu poderia colocar, inclusive, eu quero fechar esse projeto com um evento na escola, que eles apresentem para os pais, né? Então, claro, a gente pode aperfeiçoar tudo isso. Então, eu tenho aqui os objetivos gerais. O encantamento inicial, uma aula de 50 minutos na primeira aula, né? Então ele vai colocar, olha só que bacana, a acolhida. Um filme como o Wall-E, né? Do robozinho, ou o Dilema das Redes, né? Que tem no Sim. Netflix, uma roda de conversa, inteligência artificial, salvação ou ameaça ao planeta. Então é algo bastante interessante, bastante atual para pensar para vestibular, para Enem, para redação, né? E aí a gente tem aqui uma atividade multissensorial, que eles vão fazer um mapa mental coletivo e tudo mais. E a gente tem um fechamento com algumas conexões aí. Sensores de poluição, previsão climática. Depois vai para a base científica e geográfica. Então, monitoramento de biodiversidade com drones. Eles vão fazer uma atividade prática com tablets. Depois a gente tem um olhar da cidade, pensando em investigação de problemas locais. Redação e repertório cultural. Criando um parágrafo argumentativo, multissensorialidade trabalhando o Google Earth, o site da NASA. E aí, lá para o final, ele traz uma amostra e reflexão. Então, apresentação de grupos, eles vão fazer um trabalho na aula anterior e vão destacar pontos fortes de cada proposta dos colegas. Então, cada grupo vai criar uma campanha multimídia com o tema IA e meio ambiente, o futuro das cidades e do planeta. Então, pode ser um vídeo curto, um cartaz digital no Canva, uma apresentação com slides animados, ou a gente pode fazer uma amostra de cinema, por exemplo, em que eles vão fazer vídeos de 1 minuto, 2 minutos, né, pequenos vídeos, e a gente faz uma amostra no final. E aí um fechamento inspirador. A tecnologia sozinha não salva o planeta, mas sem ela talvez não consigamos. E aí uma reflexão final. Qual o papel da juventude nesse futuro? Isso pode ser, inclusive, tema para uma redação, para uma discussão filosófica com os alunos, né? E sociológica. traz habilidades de diversas áreas do conhecimento. Exatamente. E o pensamento crítico, que é o que você comentou com a gente, Exato. né? Que é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, você só veja, nós temos aqui 8 encontros que a gente pode ir aperfeiçoando, pedindo detalhes do que trabalhar, como trabalhar em cada encontro. Eu posso pegar a apostila e colocar, olha só, bato uma foto, mostro para ele, eu quero trabalhar essas páginas aqui da apostila numa atividade diferenciada, me ajuda? No encontro 6 a gente vai trabalhar esses temas da apostila aqui. Então, inclusive a apostila pode fazer parte desses encontros que a gente está planejando aqui com inteligência artificial, né? Olha o tempo que a gente usou para planejar 8 aulas de um projeto interdisciplinar, né? E isso não quer dizer, né, que o planejamento termina aí, que o trabalho do professor, porque para colocar isso em prática, né? E agora ainda encontrar, né? Os professores se encontrarem, aperfeiçoarem isso e aí sim ir para execução. Emily, é incrível mesmo o quanto de benefícios. É claro que nós temos aí uma série de pontos a serem levados em consideração, mas eu acredito que estamos aí numa fase de perder o medo, né? Exato. Quem tem medo da inteligência artificial? Acho que a gente precisa perder um pouco esse medo e aproveitar as oportunidades até para essa atualização de conhecimento, né? Exato. Se eu consigo otimizar o meu tempo para planejar toda essa aula, que iria tomar muitas horas do meu dia, talvez essas outras horas que ficaram eu posso me aprofundar mais em um tema
né, para que possa me ajudar ainda mais no dia a dia, na aprendizagem dos meus alunos. E aí, nesse sentido, eu queria saber se você tem uma última dica, algum conselho, alguma mensagem que você queira deixar para os professores e para os gestores que ainda estão com um pezinho atrás ali com a inteligência artificial. Eu penso que uma questão muito importante diante do medo, diante do desconhecido, muitas vezes a gente pensa, vamos proibir, né? Já que há o mau uso da ferramenta, de fato esse medo gera uma primeira experiência, uma primeira resposta diante de tudo isso, que está proibido o uso por professores e por alunos. E eu digo que a questão agora não é a proibição, mas é conhecer a plataforma, né? Conhecer as várias ferramentas que a gente tem e, diante desse conhecimento, visualizar esse momento como uma oportunidade para que a gente destaque, crie uma cultura que de fato aprenda a utilizar o melhor que cada uma das ferramentas nos traz, né? A gente tirou o melhor do mimeógrafo, a gente tirou o melhor do Xerox, a gente tirou o melhor do e-mail, né? Então, esse é o momento de conhecer como essa ferramenta funciona e, a partir disso, formar os nossos alunos para esse novo mundo que eu, como historiadora, digo, a história não dá ré. Né? Então, agora é um momento, de fato, de a gente conhecer e reconhecer essas ferramentas e tirar um bom uso delas. Maravilha. E para os professores, gestores e todo mundo que está nos assistindo, para quem quer te encontrar nas redes sociais, saber um pouco mais do seu trabalho e ter a oportunidade de mandar as dúvidas para você também nas suas caixinhas, quais são suas redes sociais, os seus canais de comunicação? Você pode me encontrar no Instagram, no Se Liga Prof, ou www.seligaprof.com.br, Se Liga Prof com F mudo, como dizem, né? Tô super aberta a gente continuar esse papo, tirar suas dúvidas e atuar, né? Pra gente continuar, de fato, aprendendo juntos, porque todos estamos aprendendo juntos, são muitas mudanças e tudo muito rápido. Então, encontro com você lá no Se Liga Prof, tenho certeza que esse foi o start, né, para novas conexões e novos insights sobre o tema. Com toda certeza, foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Adorei nossa conversa. Muito obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. E como sempre, vou fazer aqui a minha parte para pedir que você curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que você faça a sua parte, né? Também de disseminar cada vez mais conhecimento. Aqui nós falamos de educação e das diversas frentes e caras e desafios que essa educação possa passar. Então, conto com você, contamos com a sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau!